Olá, pessoal. Hoje estamos aqui em uma aula aberta, não apenas para os meus alunos. Essa ideia de uma aula aberta, ela surgiu com algumas pessoas conhecidas da área de aromaterapia, me mandaram um e-mail, neste e-mail que está aparecendo aí para vocês, e também algumas pessoas que fazem uso do óleo de forma individual, queriam saber um pouquinho mais sobre a química dos óleos essenciais. Então, atendendo a alguns pedidos, vamos então falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Marcos Pereira, eu sou professor de Botânica Econômica, sou professor de Química Geral, professor de Química Analítica Instrumental e professor de Química dos Produtos Naturais. Eu fiz especialização e mestrado em óleos essenciais no Rio Grande do Sul, depois me transferi para São Paulo, onde fiz o doutorado em fármacos e medicamentos, atuando com o óleo essencial na fase vapor. Bem, o tradicional, quando nós falamos sobre óleos essenciais, é nós começarmos pela definição de óleo essencial. E nós não vamos fugir disso, mas vamos fazer um pouquinho diferente. Então, os óleos essenciais, os óleos voláteis, óleos etéreos, são uma mistura complexa. Mas uma mistura complexa de... Bom, já foram identificados mais de 3.000 componentes diferentes que estão nos óleos essenciais. Com as análises cromatográficas, foi identificado, por exemplo, óleos que têm 50 componentes, óleos com 100, óleos com mais de 200 componentes e óleos com 15 componentes. A somatória de todos os diferentes componentes encontrados nos mais diversos óleos essenciais dão um número aproximado de mais de 3.000 componentes. Quais classes de componentes nós temos lá? Nós temos, por exemplo, hidrocarbonetos terpênicos, né? Como, por exemplo, limoneno. Temos também terpenos oxigenados. Um dos exemplos é o 1,8-cineol, que atua no sistema respiratório e também é conhecido como bactericida. Temos aldeídos. Citronelal é um exemplo de aldeído que tem uma ação repelente. As cetonas, aqui no caso, a mentona, por exemplo, é um representante dessa classe das cetonas, como também a verbenona é outro representante. Nós temos éteres e ésteres, são produtos, classes químicas diferentes. Os ésteres, por exemplo, nós temos o acetato de linalila, que atua no sistema nervoso central, no SNC. E o éter, ele tem como exemplo o anetol, que é espasmolítico. Nós temos também álcoois. Um álcool bem conhecido é o alfa-bisabolol, o mentol. O alfa-bisabolol tem uma ação anti-inflamatória. E fenol, né? Os fenóis, temos o mais conhecido deles, famoso até pelo cheiro de dentista, que é o eugenol, que tem uma atividade antibactericida. Mas continuando a falar sobre mistura complexa, nós devemos falar agora sobre compostos majoritários. O óleo essencial, 40 componentes. Destes 40 componentes, 2, 3, 4 representam o maior volume ali dentro. Então, por exemplo, no óleo de sálvia esclareia, nós temos 60% deste óleo temos como componente o acetato de linalila. Então, o acetato de linalila é o componente majoritário dentro do óleo essencial de sal esclareia. O método de extração também pode influenciar nessa composição dos muitos componentes desta mistura complexa. Se eu faço um método de extração por arraste a vapor, se eu faço um método de extração por solvente, se eu faço um método de extração por CO2 supercrítico, isto irá influenciar na composição do meu óleo essencial. O meu mestrado foi em Engenharia e Tecnologia de Materiais, onde nós fizemos extração por arraste a vapor e extração por CO2 supercrítico. Comparávamos a composição e atividade biológica desses óleos. Nós temos também alguns processos, e isso também lá no laboratório, eu não fiz, mas o pessoal do LOP, lá com o professor Cássio, fez bastante, que era acompanhar o processo extrativo. Então, vamos dizer assim, no arraste a vapor,
nos primeiros 30 minutos, este óleo essencial que sai nos primeiros 30 minutos será igual ao óleo que sai no último momento da extração? Vou repetir. Nós vamos fazer uma extração de 4 horas. Começo a extração, 30 minutos, eu recolho aquele óleo e levo para análise. No final, quando estiver faltando meia hora, eu pego aquele óleo e mando analisar novamente. Vocês vão ver que tem diferença na composição do óleo ao longo do processo extrativo. Então, isto é importante, nós sabermos se fizeram cortes nesse óleo. E existem alguns óleos essenciais que são feitos cortes para que numa dessas frações você tenha uma concentração maior de determinado componente. Quimiotipo. Quimiotipo nós iremos falar mais adiante, mais detalhadamente, mas só para adiantar, quimiotipo você tem a mesma planta. Esta planta, por exemplo, Rosmarinus officinalis, que é o mais conhecido quimiotipos. Você tem o Rosmarinus officinalis, identificado taxonomicamente, nós sabemos que é Rosmarinus officinalis, mas um deles produz um 8-cineol. O outro produz verbenona. O outro produz cânfora como composto majoritário. Isso são os quimiotipos. Nós precisamos cuidar muito com isso. E o quimiotipo, a influência do meio ambiente é pequena em relação à influência genética, a rota metabólica que ele escolhe como sua atividade majoritária. Por isso, é muito importante as nossas análises químicas. A análise química, a análise cromatográfica, identificação dos compostos majoritários é super importante. Por quê? Porque você que é aromaterapeuta, você que está começando a trabalhar com óleo essencial, ou você que já trabalha com óleo essencial, você sabe que existe uma sinergia entre os compostos. Conforme a proporção dos compostos dentro de um óleo essencial, nós teremos uma atividade mais intensa ou uma atividade menos intensa. E isto é a prática, é o conhecimento químico, é o conhecimento aromaterapêutico, é o conhecimento das propriedades terapêuticas das substâncias e principalmente quando se prepara um blend, se nós teremos sinergia, se nós teremos adição ou se nós teremos antagonismo. Então, uma análise química é muito importante para que a gente possa conseguir, pelo menos, ter uma visão melhor do produto que estamos trabalhando. Continuando, vamos falar sobre as substâncias voláteis. Bem, talvez aqui algumas pessoas fiquem um pouco chateadas comigo, mas eu sou importante já falar sobre isso. É um tema que não se ouve comumente entre a aromaterapia, não se ouve comumente na academia também. Nós temos as substâncias voláteis. Bom, quando nós colocamos um óleo essencial, por exemplo, num papel filtro, e esse óleo começa a volatilizar. Vamos dar um outro exemplo. Quando nós vamos experimentar um perfume, nós colocamos o perfume na nossa pele, cheiramos, esperamos um pouco para ver como esse perfume irá se comportar um pouco mais adiante. Isso são as notas olfativas que esse perfume tem. Então nós sabemos que um perfume tem uma nota de saída, né? Uma nota que nós sentimos imediatamente, depois há uma transformação e no fundo tem aquilo que algumas pessoas chamam de fixador do perfume, né? Vamos pensar sobre isso um pouco mais. Será que o óleo essencial também não tem esses processos? Será que o óleo essencial não tem aquilo que nós chamamos de cabeça, ou seja, aquelas substâncias que volatilizam de uma forma mais rápida, mais ligeira, as primeiras notas olfativas? Sim, o óleo essencial tem. São justamente aqueles compostos mais leves, portanto, que tem uma pressão de vapor que permite com que ele volatilize primeiro. Posteriormente, nós teremos aquele conjunto de substâncias que irão volatilizar, que nós chamamos de coração, que é aquela parte do meio. E por último, nós teremos aquilo que nós chamamos de fundo, ou seja, a parte final,
Isto nós adaptamos da parte da perfumaria, mas para o óleo essencial isso também tem a sua importância. E já vou mostrar para vocês por quê. Vou falar da dinâmica de volatilização de um óleo essencial. Veja aqui, isso é um exemplo prático que foi avaliado. Se nós olharmos esse óleo essencial nos primeiros 30 minutos, acompanhe aqui comigo, nos primeiros 30 minutos, o composto majoritário deste óleo é o nosso limoneno. Esse óleo, ele foi colocado num recipiente, numa temperatura definida, e ele começou a volatilizar. Nos primeiros 30 minutos, nós fomos lá, colocamos uma seringa chamada Gastite, retiramos a fase vapor e injetamos no cromatógrafo. Este foi o resultado dos primeiros 30 minutos. Depois, fizemos isso nos 90 minutos, 150, 200 e 270 minutos. Veja aqui o que aconteceu. Então, neste primeiro minuto, nos primeiros 30 minutos, perdão, nós tínhamos aqui o nosso limoneno como o composto majoritário. Na medida em que o tempo foi passando, começou a volatilizar a pulegona. A pulegona foi volatilizando gradativamente. E como é um processo, um percentual relativo, na medida em que aumenta a concentração de pulegona, se diminui a concentração de limoneno. É isso o que foi acontecendo. Bom, isso aqui é só um gráfico visual. Vamos agora para os dados. Veja aqui. Tempo zero. Tempo zero é a nossa amostra do óleo essencial na fase líquida. Este óleo essencial foi analisado nas mesmas condições que todas as outras. Depois, ele foi aquecido e neste aquecimento, 30 minutos depois, foi se retirado e nós tivemos esse resultado. Então, veja bem, nós tínhamos 25% de pulegona e tínhamos aqui 10% de isomentona, 2,3% de neo-isomentol, mentona 5,9% e limoneno 28,8%. Este era o perfil do meu óleo, ou seja, o perfil do meu vapor do óleo essencial em 30 minutos. E ele foi mudando gradativamente, até chegar 4 horas depois, nós chegamos a esse percentual, 48,1% de pulegona, ou seja, bem próximo daquilo que nós chamamos de fase líquida, ou seja, o óleo essencial levou 278 minutos para reproduzir aquilo que estava no líquido. Aqui também, com relação à isomentona, nós temos valores próximos, neo-isomentol, mas aqui, vamos observar aqui, mentona não foi encontrado, ou pelo menos não foi detectado na fase líquida, mas apareceu e em quantidade na fase vapor. O que explicaria isso? Vamos lá. Um óleo essencial não é dito que nós não devemos colocá-lo na luz, não devemos deixá-lo à temperatura. Por quê? Porque vai acontecer reações com as moléculas presentes ali. Aconteceu um processo de biotransformação e alguns desses compostos foram convertidos em mentona. Presença de oxigênio vai gerar esse processo de reação. Ozônio também vai gerar isso, luz vai gerar isso. E aonde nós temos isso? No processo de volatilização do óleo. Então, aqui é um alerta para que a gente possa observar isso. Isso não vai atrapalhar em nenhum momento a sua terapêutica, porque você trabalha já com os vapores do óleo essencial. Mas é importante saber isso, que existe uma transformação do óleo na medida em que ele vai volatilizando. Essa modificação pode ser mais intensa ou menos intensa. Aqui no caso, nós não tínhamos detectado uma substância, a mentona, e depois que esse óleo foi volatilizado, apareceu 10% da nossa mentona.
Isso é um indicativo forte e existem outros trabalhos também com essa mesma linha que também reforçam os resultados aqui obtidos da importância da volatilização e acompanhamento da dinâmica da volatilização. Vamos agora falar um pouquinho sobre as substâncias lipofílicas. Então, o óleo essencial é uma mistura complexa de substâncias voláteis lipofílicas. Nós já vimos que complexa, já vimos o que é volátil, também já vimos agora, vamos ver agora o que é lipofílica. Vamos lá, ó. Lipofílico, a primeira ideia que nós temos é que água e óleo não se misturam, está certo, isso está corretíssimo, mas quais são as características químicas que me fazem não permitir essa mistura? Porque a água, ela tem características polares e o nosso óleo tem características apolares. E isto irá me influenciar onde? Principalmente na aplicação, nas minhas formulações farmacêuticas para a aplicação. Vamos pensar sobre isso um pouquinho, a aplicação e a absorção. Temos o nosso óleo. O nosso óleo, quando ele for aplicado, ele pode ser aplicado na fase líquida ou na fase vapor. E o que nós queremos? O que se quer? Se quer que esse óleo seja absorvido, que essas substâncias químicas presentes no óleo essencial sejam absorvidas pelo corpo humano. Isso pode ser utilizando a forma oral, a forma dérmica ou por inalação. Na fase líquida, oral e dérmica. Oral, você tem boca, estômago e intestino. O que na forma dérmica nós temos a absorção no músculo, na pele e tecidos e nas articulações. Mas tudo isso vai nos levar aonde? Vai nos levar até a corrente sanguínea. Vamos agora olhar a inalação. Quando temos um processo de inalação, ele vai para o pulmão e também vai aqui para o nariz, para o bulbo olfativo. Se ele for para o pulmão, ele também chegará à corrente sanguínea. No caso do nariz, ele vai para o cérebro. Lá ele existirá, através de reações eletroquímicas, chegará à liberação de hormônio e de compostos neuroquímicos, que vão gerar determinadas atividades no corpo humano, atividades farmacológicas no corpo humano, atividades terapêuticas, que é o que nos interessa. Então, na corrente sanguínea, por exemplo, nós teremos efeitos físicos, efeito anti-inflamatório, efeito mucolítico, mas e quando ele é utilizado na via da inalação, pelo nariz, cérebro, liberação de compostos neuroquímicos? Ele terá um efeito nas emoções, um efeito na mente. Então são efeitos mentais e emocionais e efeitos físicos que se terão dados pela nossa corrente sanguínea. Esta é a importância de nós conhecermos como nós vamos fazer o processo de aplicação. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre, descrevemos um pouquinho cada passo, a gente pode retomar novamente o nosso conceito de óleo essencial. Então vamos lá. Os óleos essenciais são uma mistura complexa de substâncias voláteis e lipofílicas que ajudam na defesa da planta contra micro-organismos, contra a perda de água e também é usado para a comunicação e a troca de informações. Vamos agora ampliar um pouquinho a nossa definição de óleo essencial. Os óleos essenciais são uma resposta química às contínuas interações do vegetal com o reino animal, com o clima, com outras plantas, enfim, é uma resposta adaptativa ao meio no qual está inserido. E essa resposta adaptativa, ela vai trabalhar o teor e a proporção dos compostos presentes no óleo essencial. O óleo essencial, sabemos, é uma mistura complexa
Mistura complexa são várias substâncias, como nós falamos, álcool, terpenos, ali presentes. E esse teor vai variar. Como também pode variar a presença de uma substância ou a ausência desta substância, como nós também já vimos. Vamos ver aqui. Essas são as condições que vão influenciar. Então, por exemplo, o solo. Quantidade de água no solo, nutrientes no solo, se aquele ano foi muito quente, se aquele ano foi muito frio, interação com os animais. Vamos dar uma olhada aqui na questão da herbivoria, ataques de patógenos, tudo isso é uma resposta, a planta precisa se defender. E um dos mecanismos de defesa da planta é o óleo essencial, agindo como repelente, agindo como uma parte tóxica, para se proteger destes ataques. Existem outras substâncias que são usadas, como por exemplo os alcaloides, mas no nosso caso estamos falando dos óleos essenciais. A altitude vai influenciar onde essa planta foi plantada, onde essa planta foi cultivada. Se foi cultivada num local alto, também vai ter influência da temperatura. Se aquele ano choveu muito, como é a radiação ultravioleta, a composição atmosférica daquele local, há poluição, não há poluição, o tempo de luz, né? A luminosidade, quantas horas por dia nós temos luz solar que vai impactar diretamente na fotossíntese, e a sazonalidade, né? O período do ano em que nós vamos fazer essa colheita ou que está sendo plantado, isso também irá influenciar. Um exemplo claro disso é quando nós ouvimos falar, né, este ano a safra de vinho foi maravilhosa, foi uma safra fantástica, né, um vinho especial. Mas o que levou este vinho a ser um vinho especial? A planta é a mesma, o local é o mesmo. O que mudou? Mudou as condições climáticas, que geraram para a planta um estresse, onde ela teve que se proteger produzindo algumas substâncias. E isto levou aquele vinho a ter o que os entendidos dizem um sabor especial. Com isso, ele é mais valorizado no mercado. Este artigo é muito importante, sugiro que vocês leiam. É um artigo feito aqui pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Mas tem outra coisa que não está aqui presente e que nós devemos também alertar, que são as técnicas. Quais são essas técnicas que eu estou me referindo? As técnicas pós-colheita. O horário da colheita é importante. Eu colho, eu vou fazer a extração ou eu vou esperar um pouco? Existem plantas que nós devemos esperar. É importante que algumas enzimas atuem nessa planta para que possam modificar algumas substâncias ali presentes. E às vezes até aumentar o teor de algumas substâncias ali presentes. Para outras plantas, não, eu não quero que estas enzimas atuem. Então eu preciso fazer uma extração rápida. Vou colher às 10 horas da manhã, vou colher às 3 da tarde, com o sol a pino, tudo isso irá influenciar. Então, as técnicas de colheita e pós-colheita são muito importantes também. Aqui nós temos um exemplo. Vamos falar aqui sobre a camomila. Esta camomila tem uma concentração de camazuleno de 61% e uma quantidade bem baixa de alfa-bisabolol. Do outro lado, nós temos aqui um camazuleno na faixa de 15% e um alfa-bisabolol na faixa de 30%. Lembrando que, isso é importante nós falarmos, na planta nós não encontramos camazuleno. Nós encontramos matricina, que é, por questões térmicas, convertidas em camazuleno. Então, já vamos aí à importância do método extrativo. Se eu utilizar temperatura, eu vou encontrar camazuleno. Mas e se eu não utilizar temperatura? Se eu fizer uma extração por CO2 supercrítico, onde eu não trabalho com temperaturas elevadas, eu trabalho com pressões elevadas, eu trabalho com 100 atmosferas de pressão, por exemplo.
eu não encontrarei o camazuleno, mas encontrarei matricina. Então, o método extrativo é muito importante para a composição, o teor dos componentes presentes no óleo essencial. Mas outra coisa que nós temos que ficar atentos é exatamente isso daqui. Veja, esta espécie não é a mesma desta espécie aqui, que também não é a mesma dessa. Essas duas espécies, esta e esta, são a mesma. Qual é a diferença? Região. Mas a região ela vai gerar diferenças tão grandes dessa forma? Na realidade, as questões genéticas elas são mais preponderantes para a formação do quimiotipo do que propriamente o meio ambiente. O meio ambiente ele vai influenciar seguramente. Tanto é que o óleo colhido, o óleo extraído este ano, não será exatamente o mesmo óleo do próximo ano. Dependendo das condições climáticas, ele vai variar. Mas ele varia como? Ele varia na proporção. Essas proporções têm variações de 1, 2, 3%. Não são variações tão significativas que um composto, por exemplo, passaria a ter maior quantidade de alfa-bisabolol. Aqui vale um parêntese importantíssimo. Parece que tudo é importante, né? Mas é um conjunto de informações que nós devemos ter. Devemos ter para você que é aromaterapeuta, você que trabalha com óleo essencial, faz uso para você, faz uso para outras pessoas, que está começando nessa área. Nós precisamos lembrar que alfa-bisabolol tem uma ação anti-inflamatória. Portanto, se eu quero um composto, um óleo com ação anti-inflamatória, qual deles eu vou preferir? É essa a minha indicação. É por isso que nós estamos falando da composição, da origem química dos óleos essenciais. Aqui nós devemos reforçar que não tem juízo de valor. Este óleo aqui, publicado nesta revista, ele não é melhor ou pior do que este óleo. Ele só tem aplicações diferentes. É isso que nós devemos entender. E é por isso que eu estou dizendo a importância da análise química, a importância de se conhecer o local em que foi plantado, a forma que foi extraído esse óleo, porque tudo vai contribuir. E aí nós voltamos àquele fator. Nós podemos ter sinergia, nós podemos ter aditivação, ou seja, a soma da potência dos componentes, e nós podemos ter antagonismos também. Bom, agora vamos falar então dos quimiotipos. Quando os óleos essenciais de uma mesma espécie, planta taxonomicamente idênticas, apresentam compostos majoritários diferentes. Influência ambiental, fatores abióticos. Influência genética, fatores bióticos. Influência técnica, processamento, pós-colheita. Influência do processo extrativo, arraste a vapor ou outro método. Tudo isso influencia, mas para o quimiotipo a influência mais determinante é a influência genética. Este trabalho foi feito pelo pessoal de Caxias do Sul, aonde ele conseguiu, através das análises cromatográficas, determinar alguns quimiotipos e fez o quê? Fez uma avaliação da atividade biológica dos diferentes quimiotipos. E se percebeu que um desses quimiotipos tinha uma atuação mais intensa. Temos aqui também um trabalho bem importante feito com Lípia alba. Neste trabalho, os quimiotipos de Lípia alba foram plantados no mesmo local, foram trabalhados em canteiros lado a lado, cultivados da mesma forma e depois extraído o óleo, se observou o quê? Que continuava tendo diferença na composição dos óleos. Então esse trabalho feito lá pelo pessoal da Embrapa, pelo BISO, feito pelo pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
pela Suzana. Então são trabalhos muito importantes e referências para nós que reforçam a ideia da questão genética da planta. E este daqui é um trabalho recente que foi feito com Boswellia, né? Foi feito com uma das espécies de Boswellia, que nós temos a Boswellia sacra, que é utilizado como frankincense, né? E nós temos aqui algumas dessas espécies que ainda não tinham sido estudadas. E aqui se determinou um quimiotipo, mas de forma muito rara. Ele é raríssimo, praticamente não se tem notícia dele. Então esse trabalho foi um trabalho que percebeu que existia um outro quimiotipo para a Boswellia. Então, estamos terminando a nossa aula, a origem química dos óleos essenciais, parte 1, o óleo, onde nós estudamos um pouquinho sobre as influências que afetam a composição e o teor das várias substâncias presentes no óleo essencial. Nós estamos vendo uma quantidade grande de empresas nascendo para extrair óleos essenciais, várias iniciativas pelo interior. Isso é muito bom, isso é bastante salutar, mas nós precisamos ter todo um cuidado com a qualidade deste óleo essencial. E é isso o que nós tentamos demonstrar hoje um pouquinho. Quais são esses fatores que vão influenciar na composição do óleo essencial e, consequentemente, vai afetar a atividade terapêutica deste óleo essencial. Portanto, nós deveríamos ter algumas informações a mais nos óleos, ou seja, nos rótulos dos óleos essenciais. Fica aqui, então, uma sugestão para as empresas que têm como meta principal a terapêutica através do óleo essencial. Algumas empresas colocam o profit, o lucro, em primeiro lugar. Mas, felizmente, aqui no Brasil nós temos uma quantidade muito grande de empresas que estão cada vez mais se desenvolvendo, produzindo óleos essenciais de qualidade, produzindo artigos científicos importantes sobre os óleos essenciais que eles têm no seu hall. Isso é muito importante, isso é genial para todos nós. Mas vamos lá deixar algumas sugestões para essas empresas que querem melhorar a terapêutica através do óleo essencial e trabalhar essa divulgação cada vez mais racional pelo ponto de vista científico e também intuitivo pelo ponto de vista sutil, porque o óleo essencial tem essa grande atividade, né? Ele age tanto na parte mais material quanto na parte mais sutil. Vamos lá, as sugestões então. Primeira, no rótulo seria super bom se nós tivéssemos o órgão que se extraiu o óleo da planta. Nós também vimos a importância da região. Isso vai nos ajudar. De qual região que nós estamos falando? Da onde este óleo foi plantado? Como é a gente já tem uma ideia das condições climáticas daquela região. Um método de extração. Nós vimos a influência dos métodos de extração. Em geral, se usa em 90% dos casos, 95% dos casos, arraste a vapor. Mas nós temos outras metodologias utilizadas também. Compostos majoritários, os 5 compostos majoritários, seria super importante colocar esses compostos majoritários. E eu gostaria que no futuro nós pudéssemos, através do número de lote, acessando o nosso fornecedor ou o nosso produtor, e lá termos o laudo analítico, né, a cromatografia com todos os componentes do óleo. Quem sabe nós, brasileiros, aqui não conseguimos ir para a vanguarda desse processo. Que capacidade nós temos? Pessoas habilitadas aqui nós temos. O que falta às vezes é uma organização em termos de associação, para que possa baratear os custos analíticos e também para que possa organizar um pouco mais o setor produtivo. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Meu nome é Marcos Pereira, forte abraço, está aí meu e-mail. Na segunda parte nós iremos falar sobre metabolismos secundários, ou seja, como a planta produz os óleos essenciais. Forte abraço!